Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Vamos encerrar o item Caridade e Amor pelo Próximo. Encerrar o item, mas não esgotar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso. Questões 888, 888A e 889. Na questão 888, a resposta é de São Vicente de Paulo e é simplesmente extraordinária, para nós entendermos. Vamos estudar? Então vamos lá. 888. O que pensar da esmola? Resposta. O homem reduzido a pedir esmolas degrada-se moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. A sociedade deve garantir a existência dos que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê da sorte ou da boa vontade de alguns. Olha, muitos dirão assim, mas tem aqueles que não querem saber, que só querem beber, não querem cumprir regras, etc, etc. Tem. Quantos casos você conhece assim? E quantas pessoas vivem em estado de rua, pedindo esmola? Então nós precisamos ponderar. Via de regra, a nossa fala é assim, e a gente diz, não, eu conheço um caso, e eu conheço 2 casos, conheço 10 casos. Acho difícil conhecer 10 casos, mas vamos imaginar que você conheça 10 casos. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, quantos por cento estão naquela situação de rua e que não querem estar naquela situação de rua? Quantas pessoas estão na situação de rua e querem ficar naquela situação porque se acham livres, porque querem beber ou usar droga, ou seja lá o que for? Faça sempre a balança percentual, para não correr no erro de satisfazer o nosso egoísmo, satisfazer o nosso orgulho, utilizando como desculpa, como forma de amenizar a nossa consciência, um ou outro caso, um percentual bem pequeno que nós conhecemos. Quando se tem uma instituição assistencial, se encontra pessoas que realmente vivem de doação, que pegam cesta básica com você, pegam na igreja tal, pegam na associação tal, pegam no local tal, e esse tipo de pessoa tem que realmente ser repreendida. Não por lição de moral, mas por uma questão prática. Aquela cesta básica que ele está pegando, sem precisar, mataria a fome de quem realmente precisa. Então é uma questão de justiça, de senso de justiça, mas não condená-lo. E não parar de dar a cesta básica, porque no número de 20 assistidos pela, um exemplo, 20 assistidos pela casa, 2 são pessoas ruins. Isso equivale a 10%. E os outros 90 serão penalizados? Não, não faz sentido. É uma tolice. Mesmo se fossem metade, ainda não faz sentido, porque a outra metade precisa. Há que se trabalhar de uma forma profissional, inclusive nesse sentido, de visitar, perscrutar, buscar, entender o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa não precisa, e não simplesmente distribuir alimento para atenuar minha consciência. Nossa, como eu sou bonzinho, eu estou dando alimento para alguém. Nossa, você tem que ver como eu sou extraordinário, olha, eu faço marmitas. Então você está fazendo caridade para você, não é? Até porque caridade, como nós estudamos no vídeo de ontem, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então não faz sentido. Mas Kardec reitera, ouvindo essa resposta, Kardec reitera, na 888A. Vós condenais a esmola? E São Vicente de Paulo responde, não, não é a esmola que é condenável, mas a maneira como quase sempre é praticada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto na maneira como no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem um duplo valor. Se é feito com arrogância, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas seu coração mal será tocado.
Lembrai-vos também de que a ostentação tira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse: que vossa mão esquerda ignore o que a mão direita dá. Com isso, ele vos ensina a nunca manchar a caridade com o orgulho. Eu distribuo alimentos para as pessoas, distribuo alimentos para as crianças e ponho no Facebook para prestar contas. São Vicente de Paulo acabou de dizer que você está fazendo bobagem. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre e muitas vezes ele sofre sem se lamentar. É a ele que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca esqueçais que o espírito, seja qual for o grau de atentamento e sua situação como reencarnado ou na erraticidade, é o período entre uma encarnação e outra, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e o inferior perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir. Vou ler de novo. Nunca esqueçais que o espírito, seja qual for o grau de adiantamento e sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir, de guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Portanto, sede caridosos, mas não somente praticando a caridade que vos leva a tirar do bolso a moedinha que lançais friamente a quem ousa pedir. Ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de menosprezar a ignorância e o vício, instruí e moralizai. Sede gentis e benevolentes para todos os que vos são inferiores, agindo da mesma forma em relação aos seres mais ínfimos da criação. Então tereis obedecido à lei de Deus. Sede gentis e benevolentes com as pessoas que estão sofrendo e com os animaizinhos também. Não dando-lhes características humanas e maltratando os seres humanos para defender animais. Não é assim também. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas olha só. Em vez de menosprezar a ignorância e o vício, instruí e moralizai. Sede gentis e benevolentes para todos os que vos são inferiores, agindo da mesma forma em relação aos seres mais ínfimos da criação. Então tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Mas Kardec reitera na 889. Não há homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Resposta: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende o aprimoramento do vosso globo. E aí ele faz uma alusão à questão 707, que a pergunta é: os meios de subsistência muitas vezes são escassos para algumas pessoas, mesmo havendo abundância em seu redor. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Então, aquela pessoa está na mendicância por sua própria culpa? Sim, está. Mas onde está a indulgência? Ah, mas ele não quer ajuda. Que tipo de ajuda você está oferecendo? Do seu jeito ou do jeito que ele precisa? A assistência tem que ser de acordo com o que a pessoa precisa. E não da maneira que eu acho que deve ser, fazendo-o cumprir certas regras. Claro que se eu tenho um abrigo e essa pessoa vai dormir nesse abrigo, tem que obedecer regras, por quê? Porque tem outras pessoas lá. Então faz sentido ter regras. Certo? Evidentemente que faz sentido ter regras. Porque num lugar onde se convive,
Temos que entender que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então tem que haver regras. Isso está óbvio. Isso é correto. Eu estou dizendo que às vezes eu quero que a pessoa seja atendida do jeito que eu acho que ela deve ser atendida. Da maneira que eu quero que ela seja atendida e não nas necessidades dela. Não é? Ah, eu não vou dar esmola para esse, Fábio, porque se eu der o dinheiro para ele, ele vai beber. E o que você tem a ver com isso? Ah, mas você está dizendo que eu tenho que alimentar o vício daquela pessoa? Não, estou dizendo que na situação que ele se encontra, com o conhecimento que ele tem, com os fantasmas que pululam a mente dele, fantasma no sentido de problemas que vêm toda hora ali, que a gente chama de fantasma, que pululam a mente dele, diante das provas e expiações pelas quais ele está passando. Você, no lugar dele, agiria como? Perceba que a empatia não é eu me colocar no lugar do outro sendo eu. Porque aí você não vai ter empatia nunca. Não é? Não dá para se colocar no lugar de uma pessoa de 1,5 m, de uma mulher de 1,5 m, franzininha, sendo confrontada por um sujeito de 1,80 m, forte. Fala, eu no lugar dela dava um soco na cara dele, tá? Com a sua força, com o seu tamanho, você sendo homem. Agora, nas condições que ela se encontra, você tem como reagir? É essa falta de empatia que às vezes a gente tem com relação à mulher que sofre violência doméstica. Até chegar na violência física, ela foi destruída emocionalmente de uma certa forma que ela não consegue reagir, ela não consegue sair daquela situação sozinha. Ela não consegue deixar aquele sujeito. Às vezes ela está passando por uma violência psicológica tão grande e um medo terrível de que algo aconteça com os filhos pela violência que ela já sentiu do sujeito, que a destruiu emocionalmente, que a destruiu psicologicamente, antes de começar a destruí-la fisicamente. Se a gente não se colocar no lugar da outra pessoa, ah, mas o sujeito dorme, por que ela não dá um tiro na cabeça dela? Porque ela não assassina. E nem tem forças para reagir desse jeito. E vai deixar os filhos como? Ela vai ser presa, o marido morto, e os filhos vão ficar com quem? À mercê de outras pessoas? Ela ali ainda pode cuidar dos filhos, quando o sujeito não está em casa. Tem um monte de situações. Isso que eu estou dizendo é com relação à empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa. Eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa nas condições que ela tem naquele momento, para eu entender por que ela age daquela forma. Então, no caso da mendicância, eu tenho que me colocar no lugar do sujeito que está pedindo, do mendigo, no caso aqui na palavra a ser usada, no lugar dele, nas condições dele, diante de tudo, todo o histórico que ele tem, se nós talvez não estivéssemos fazendo a mesma coisa. Não dá para me colocar no lugar dele com a força que eu tenho, com o tamanho que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Certo? É mais fácil a gente ajudar do que julgar. Ajuda primeiro e conversa depois. Que o estômago precisa de auxílio rápido. Descobriu que o sujeito está naquela por safadeza? Não ajuda. Guarda o seu dinheiro para ajudar quem precisa. Não é uma situação de não vou ajudar mais ninguém porque conheço um vagabundo. Tem. Tem. Eu passo todo dia por um sujeito assim. Todo dia eu passo por ele assim. E eu achava que era uma pessoa que precisava e tudo mais. E aí nós descobrimos que ele não quer ir para o abrigo que lhe deu condições, que ia buscá-lo. Ele podia passar o dia todo naquele local, pedindo esmola, se fosse o caso. E por volta de 5, 5h30, passava a perua, ele podia montar e ir para o local, beleza. Só que lá, toma banho, troca de roupa, etc, tudo, tem comida quentinha e tal, mas lá não pode beber, lá não pode usar droga, então ele não quis. E aí nós descobrimos que ele tem muito dinheiro. Ele está naquela situação ali porque ele é rebelde sem causa. Na causa dele, ele é um rebelde. Mas ele não precisa de dinheiro.
Ele está naquela situação porque ele quer. Uma quadra para lá, tem um sujeito que precisa e muito, que nós fomos perscrutar também, conseguimos inclusive um local para ele ficar. E ele aceitou ficar. Ele fica durante o dia ali para conseguir um dinheirinho e à noite ele vai para esse albergue. Então a gente passa por esse que é aproveitador e não dá nada. E pro da frente a gente dá a moeda quando a gente tem, uma notinha, enfim. Entendeu? Analisar, perscrutar é lícito, é legítimo. Deixar de fazer porque conheci um caso, aí é preguiça, vagabundice. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.